Gente, olha só, o objetivo da live de hoje é basicamente tratar duas sociedades tidas como despersonificadas no Brasil. A primeira delas é a chamada sociedade em comum. Essa sociedade em comum, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, ela era chamada de sociedade irregular ou de fato. E o que era uma sociedade irregular ou de fato? A irregular era aquela que não tinha registro e a de fato era aquela que, óbvio, que não tinha registro porque ela não tinha nem contrato. Então o legislador, ele cuidou de acabar com essa diferença e passou a nominar essa sociedade como chamada sociedade em comum. Mas basicamente o que é a chamada sociedade em comum? Ela está delimitada lá entre os artigos 986 ao artigo 990 do Código Civil. E basicamente a sociedade em comum é aquela que não tem registro. Então, consequentemente, ela é uma sociedade irregular ou de fato. Olhem só, enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ela forem compatíveis as normas da sociedade simples. Então a sociedade em comum é uma sociedade despersonificada e ela é despersonificada porque ela não tem registro. Artigo 987. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Mas aí olhem que interessante essa parte final do artigo. Mas os terceiros, credores, fornecedores e etc., podem prová-la de qualquer modo. Então, quando o legislador fala prová-las, a existência dessa sociedade de qualquer modo, inclusive por testemunhas, inclusive por documentos, inclusive por prova pericial, enfim, não importa a forma como você pode provar a existência da sociedade, desde que você faça essa prova. Agora, os sócios entre si só poderão provar a existência dela por meio escrito. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. 989. Os bens sociais respondem por atos de gestão praticados por qualquer dos sócios. Lógico, o patrimônio social vai responder pelos atos dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Agora, o artigo que para mim, ele é um artigo extremamente relevante no estudo da sociedade em comum, é o artigo 990 do Código Civil, que ele é bem interessante. Olhem só, todos os sócios respondem de maneira solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, qual que é a responsabilidade dos sócios, mesmo sendo uma sociedade irregular? Ilimitada e solidária. E aí o legislador continua. Excluído do benefício de ordem, previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Olhem só que interessante. Mesmo a sociedade sendo uma sociedade irregular, vai ser necessário por parte de um eventual credor, ao cobrar da sociedade, ele não pode cobrar diretamente os sócios. Obrigatoriamente, esse terceiro, esse credor, ele vai ter que ir primeiro contra a sociedade. O sócio, ele só vai responder, ele vai ter ao seu favor o chamado benefício de ordem, estabelecido lá no artigo 1024 do Código Civil. O que basicamente fala o artigo 1024? Que os bens particulares dos sócios não podem ser executados, senão depois de executados todos os bens da sociedade. O que isso significa? Primeiro, se a sociedade deve, quem tem que pagar é a sociedade. Se ela não conseguir pagar, os sócios pagarão. De que maneira? Subsidiariamente. Então é primeiro contra a sociedade e depois contra os sócios. E aí vem uma questão. Vamos imaginar que eventualmente o fato dessa sociedade não ter personalidade jurídica, automaticamente eu poderia ir contra os sócios diretamente e não contra a sociedade. Não. Primeiro o credor vai ter que ir contra a sociedade, e aí se a sociedade não tiver condições de adimplir aquela obrigação, subsidiariamente os sócios irão responder. De que maneira? Solidária e ilimitadamente, inclusive com patrimônio pessoal. Agora,
a parte final do artigo 990, o legislador fala: excluído do benefício de ordem, ou seja, quem não vai ter esse benefício, ou seja, vai ter uma responsabilidade direta. O credor vai poder cobrar diretamente aquele sócio, aquele que contraiu a dívida perante a empresa, aquele que representa a empresa, ou seja, o administrador. Então, muito cuidado nesse artigo 990 de você diferenciar quem terá responsabilidade direta, ou seja, não terá o benefício de ordem, aquele que contratou pela empresa, e aqueles que terão a responsabilidade subsidiária, denominada benefício de ordem. Em ato seguinte, eu trato com vocês a segunda sociedade despersonificada, que é a chamada sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação, ela está delimitada lá entre os artigos 991 ao artigo 996, também do Código Civil. Ela é igualmente uma sociedade despersonificada, mas ela não é irregular como a sociedade em comum. Artigo 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob a sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Pessoal, aqui na sociedade em conta de participação, você vai ter obrigatoriamente duas categorias de sócios. O chamado sócio ostensivo e o sócio participante, que alguns autores, particularmente, eu não prefiro essa expressão, mas alguns autores, se aproveitando de uma terminologia anterior ao Código de 2002, utilizava a palavra, o legislador, sócio oculto. Particularmente, eu não gosto dessa expressão sócio oculto. Prefiro a expressão sócio participante. Então aqui você vai ter o sócio ostensivo, que é aquele que vai ser obrigatoriamente um empresário, obrigatoriamente registrado na junta comercial, ou por meio de uma empresa individual, ou por meio de uma MEI, ou por meio de uma EPP, ou por meio de uma microempresa, ou por meio de uma SLU, ou por meio de uma sociedade limitada com pluralidade de sócios, enfim, não importa, obrigatoriamente um empresário. Em contrapartida, o sócio participante, que é aquele que o próprio nome já está dizendo, ele vai participar do negócio, ele não precisa ser empresário. Ele vai poder ser uma pessoa natural, física ou jurídica. Então não há essa obrigatoriedade. E por que basicamente essas pessoas constituem uma empresa em conta de participação? Por um motivo muito simples. Via de regra, ou esse participante ele prefere o anonimato, ele não quer participar, ele não pode participar, ou a atividade que eles vão exercer é uma atividade sazonal, não é uma atividade que tem uma permanência aí, ela não é permanente, vamos assim considerar. Então, existe quase que uma sociedade entre sociedade. Então, você tem uma sociedade limitada, que é o sócio ostensivo, e aí ele faz uma sociedade com esta pessoa, natural, física ou jurídica, e essa ligação entre eles, que é chamada de sociedade em conta de participação. Ela é chamada de sociedade, mas ela não goza de personalidade jurídica. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato social. Então a responsabilidade pelo negócio não é do participante. A responsabilidade pela atividade é do ostensivo. Agora, entendam, existe um outro artigo aqui na sequência, depois vocês podem, até vou confirmar para vocês aqui. Aqui, ó. Parágrafo único do artigo 993. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros,
sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Então, o que significa? Se eventualmente o sócio participante participar de uma negociação de maneira efetiva, de maneira ostensiva, aí ele vai passar a ter responsabilidade solidária com o sócio ostensivo. Então, a responsabilidade no negócio, pelo negócio, é integral do ostensivo. E o participante tem uma responsabilidade apenas com o ostensivo, não perante terceiros. Agora, existe essa exceção. Se ele eventualmente participar de uma negociação, aí automaticamente ele passa a ter uma responsabilidade de ostensivo. Artigo 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios em direito. Então não há necessidade de ter um contrato social, não há necessidade de ter um nome empresarial, não há necessidade de ter um prazo de duração, de acordo com o Código Civil. Particularmente, ao confeccionar um contrato em conta de participação, a minha recomendação é que seja feito sim um contrato delimitando as responsabilidades tanto de ostensivo como também do participante. E outras questões mais, né? Principalmente a questão da remuneração de cada um. Porque nessa operação, nesse negócio envolvendo o ostensivo e o participante vai ter uma participação. O próprio nome já está dizendo. E aí, automaticamente, é interessante você estabelecer no seu contrato de constituição essas participações. Qual vai ser o percentual do ostensivo, qual vai ser o percentual do participante. Prazo de duração, se vai ser determinado ou indeterminado, o objeto que vai ser exercido em coparticipação aí entre o ostensivo e o participante, enfim, em que pese o legislador não determinar uma formalidade, um formalismo a essa sociedade, a minha recomendação é que seja sempre feito um contrato. E aí, interessante também, o artigo 993 do Código Civil, que fala assim, que o contrato social produz efeito somente entre os sócios. Maravilha! E a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Pessoal, olhem só, a sociedade em conta de participação, conforme eu tinha falado antes para vocês, ela independe de qualquer formalidade. Tudo bem, mas a minha recomendação é que seja feito um contrato. Feito o contrato, onde eu posso registrar? Ele vai ser direcionado a registro no registro de títulos e documentos. Então você consegue registrar essa sociedade em conta de participação, dando um caráter mais formal, né? mais seguro, né? Garantindo uma maior segurança jurídica entre as partes. Então se recomenda que faça o contrato e que se registre esse contrato no registro de títulos e documentos. Mas o que é mais importante, mesmo você registrando esse contrato no RTD, no registro de títulos e documentos, esse registro não vai garantir a esta sociedade a chamada personificação. A sociedade em conta de participação continua sendo uma sociedade sem personalidade jurídica, tal como a sociedade em comum, que não tem personalidade jurídica, mas aquela primeira que eu comentei com vocês, ela não tem personalidade jurídica porque ela é irregular, ela não tem registro. Aqui é diferente. Sempre meus alunos acabam me perguntando, Charles, mas o fato dela não ter personalidade jurídica significa que ela é irregular? Não. Ela é lícita, é uma sociedade regular, disciplinada no Código Civil, mas que não precisa de registro. Mas mesmo que você registre, que é a minha recomendação, ela não vai adquirir personalidade jurídica. Pessoal, então acredito que seja esse o recado de hoje, o assunto da live, a questão envolvendo as sociedades despersonificadas. Me desculpem aqui, eu não consegui visualizar vocês, não consegui ver quem entrou, até ficou agora estranho aqui, enfim, quem entrou, quem participou,
Me desculpem mesmo, do fundo do coração, deve ter acontecido algum problema aqui no Instagram, mas de qualquer maneira fica o conteúdo para vocês aí. Um forte abraço, boa semana, excelente quarta-feira a todos.